Vamos dar agora continuidade ao nosso estudo de grafos, desta feita focando na busca em largura e na exploração de outras propriedades dos grafos. Então vamos lá. Nós vamos ver agora a busca em largura. Nós já vimos na aula precedente a busca em profundidade, nós vamos ver agora a busca em largura. A busca em largura, ela, ao contrário da busca em profundidade, ela mantém a sua busca em níveis próximos ao nível de início da busca. Quando essa busca é feita numa árvore, ela é também chamada de busca em níveis, porque ela vai do nível raiz 0, passando para o nível 1, nível 2 e assim por diante. No grafo, ela se distancia pouco do ponto de início. Então, veja, está do grafo abaixo, iniciando uma busca pelo nó A, ela inicialmente consulta os nós adjacentes ao A, o B, em seguida o C, em seguida o D, em seguida o E. Só depois de consultado todos os nós adjacentes ao A, imediatamente adjacentes ao A, é que ela vai passar para consultar nós um pouco mais longe. Então ela consulta o F, o G, o H e o I. Então, nesse caso aqui, nós vemos que ela procura inicialmente consultar os nós ou os vértices que estejam mais próximos e em seguida os mais distantes. Ela não se aprofunda inicialmente na busca. A ideia central da busca em largura é, ao contrário da busca em profundidade, utilizar uma lista como uma estrutura auxiliar para guardar temporariamente os nós que estão em processamento. Então, o fato de você usar uma lista, com os dados sendo adicionados à lista no final da lista e sendo retirados pelo início da lista, provoca uma mudança no comportamento da busca, provoca uma mudança na estratégia da busca. Mudança que troca a ordem com que os nós são visitados durante o processo. Então, a busca em largura pressupõe o uso de uma estrutura de dados na forma de uma lista. Isso faz a diferença. É isso que faz a diferença. É basicamente isso que faz a diferença. Então, vamos ver aqui. Como é que nós começamos a busca? Nós começamos primeiro com o nó. Imagine aquela árvore que nós vimos agora há pouco. Vamos lá voltar. Essa árvore aí. Nós começamos inicialmente com o primeiro nó. Né? Visitamos, verificamos se é meta ou não. Normalmente não é meta, é o primeiro. Vamos começar por ele. Então, a partir dele, geramos o primeiro nó adjacente. O primeiro nó adjacente é o B. E nós o visitamos, marcamos como visitado, essa cor mudou aqui para preto, significa que nós já o visitamos. Na prática, no nosso algoritmo, no nosso programa, nós simplesmente setamos uma variável como visitado igual a true. E em seguida inserimos esse elemento na nossa lista. Então ele é inserido ao final da lista, né? Ou no final da lista, e ele vai ser retirado pelo início da lista depois. Bom, isso nós fazemos, geramos o primeiro nó adjacente. Em seguida, nós verificamos se existe ainda outro nó adjacente a A. Nós estamos ainda trabalhando com A. Aí, com isso, tinha o C. O C nós marcamos como visitado. Obviamente, nós testaríamos se ele é meta ou não, no caso real. Mas nós marcamos ele como visitado e inserimos na lista. A lista agora contém 2 elementos. Repetimos o mesmo processo e encontramos o D. Marcamos como visitado, inserimos na lista. Repetimos o mesmo processo e encontramos o E. Marcamos como visitado e inserimos na lista. Repetimos o mesmo processo e verificamos que não existem mais elementos a serem inseridos. Se não existem mais elementos adjacentes ao A, porque todos já foram visitados, não existem mais elementos não visitados adjacentes ao A, então agora está na hora da gente começar uma outra sequência, a sequência 2. Na sequência 2, nós retiramos o elemento da lista. Então, nós voltamos lá na lista, verificamos quem é que está presente na lista, e retiramos na ordem, na mesma ordem que foi inserido. Então, se o primeiro inserido foi o B, nós retiramos o B. Bom, uma vez o B retirado, nós vamos voltar à sequência 1, que nós estávamos trabalhando, e gerar todos os nós adjacentes ao B. Então, vamos verificar qual é o nó adjacente ao B. Nós vemos que o F é um nó adjacente ao B. Então, nós geramos o F, encontramos o F, marcamos ele como visitado e inserimos ele na nossa lista. A nossa lista agora já está crescendo. Bom,
Não sendo possível continuar, quer dizer, depois que eu coloquei o F, não era possível mais gerar adjacentes ao B. Então nós vamos retirar outro elemento da lista. Vamos retirar o C. E a retirada do C, nós vamos verificar se existe algum adjacente ao retirado. Se possível, né? Nós vamos ver que não existem elementos adjacentes ao C. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos retirar outro. Retiramos o D. E se existir elemento adjacente ao D, existe sim, é o G. Nós marcamos ele como visitado, verificamos o office meta e colocamos ele na lista. Em seguida, depois que nós colocamos o G na lista, não existem mais elementos adjacentes ao D. Então, o que fazemos? Retiramos um elemento da lista, o R. Não sendo possível retirar o próximo, a gente retira o R. O E tem adjacente? Não tem. Então, a gente retira o próximo, que no caso é o F. O F tem adjacente, que é o H. Então, marca o H como visitado, coloca o H na lista. Não tem mais, retira o G. Então, verifica se tem o G tem adjacente, tem o I. Marca o I como visitado e coloca na lista. Não tem mais adjacente, retira o H. O H tem adjacente? Não tem. Então, retira o I. O I tem adjacente? Não tem, fim da busca. Então, nós visitamos todos os nós aqui desse tipo de grafo, desse grafo. Nós visitamos todos os nós desse grafo e a ordem com que nós visitamos foi exatamente a ordem que caracteriza uma busca em largura. Se nós olharmos agora qual foi a ordem de visita, nós vamos verificar que foi assim. Primeiro nós testamos o A fila estava vazia. Quando testamos geramos a partir do A, geramos o adjacente ao A que for o B, colocando na fila. Testamos o C, né, o C também é adjacente ao A, testamos o C, colocamos na fila. Testamos o D, colocando na fila, ainda é adjacente ao A. Testamos o E, colocamos na fila. Então nós temos o B, C, D, I, E. Estão todos na fila, esses aqui são todos adjacentes ao A. Foram gerados a partir daquela função adjacente. Né? A seguir, quando o A não tem mais adjacentes, nós removemos o primeiro da lista. O primeiro da lista é o B. Removendo o B, a lista fica com CDE. Pegamos e vamos gerar agora os adjacentes do B. O adjacente do B é o F. Aí o F é colocado na lista. Ele é visitado, é testado, verificado se é meta, não é, coloca na lista. Então, não temos mais adjacentes ao B, vamos remover o primeiro da lista, que é o C. Remove o C, sobrou o D, é F. Não tem adjacentes ao C, remove o D, que é o próximo. Sobrou é F. O D tem adjacente, que é o G. Testa o G, coloca na lista. É FG. E assim por diante. Então nós vamos ficar, depois do FG, vai ter o FG, o G, o H, o H, o I, o H e o I. Até que se remova o I, esvazia-se a lista. E, nesse caso, nós visitamos exatamente todos os vértices desse grafo. Observe que o conteúdo da fila ele não representa um caminho ao contrário da busca em profundidade. O conteúdo da fila representa apenas os nós que foram testados, obviamente eles não são meta, mas eles não foram totalmente expandidos. Isso quer dizer que existem nós adjacentes a esses nós que não foram examinados. Então eles têm adjacentes ainda a explorar. Esse é o conteúdo da fila. Esse conteúdo pode não ser tão útil quanto o conteúdo da busca em profundidade, mas é essa a realidade nossa. Vamos ver aqui o nosso código, né? Como sempre temos um códigozinho para ilustrar. Nós temos aqui um programa, nosso programa 73 é muito semelhante ao programa anterior. Então nós temos a mesmíssima classe vértice, exatamente igual, né? Classe vértice tem a mesma função, visitou, marca visitado, verifica se foi visitado, limpa, ou seja, coloca o visitado como falso. A seguir nós temos a nossa classe grafo com o mesmo construtor, idêntico, com a função adiciona vértice, adiciona arco, adiciona vértice, adiciona arco iguais à anterior, mostra vértice igual ao anterior, imprime matriz igual à anterior, localiza rótulo também, obtém adjacente também, é do mesmo jeito. Ele testa se todos os adjacentes de um determinado nó, se esse adjacente ele é adjacente realmente, né? Ou seja, esse teste aqui, o primeiro teste é se um número qualquer, se um rótulo qualquer é adjacente, e em seguida ele testa se esse vértice ele foi visitado.
Se ele é falso, não foi visitado, e se ele é adjacente, ele retorna o valor dele. E essa função é chamada várias vezes para ir retornando sequencialmente todos os nós que não foram visitados.